Oi povinho, eu sou a Mel e algum tempo atrás eu fiz um vídeo de mangá shoujos que você tem que ler, que inclusive é um dos meus vídeos favoritos e eu super recomendo. E dessa vez eu estou fazendo um vídeo parecido, só que com manhwas, que é basicamente a mesma coisa que mangá, só que enquanto mangás são do Japão, manhwas são da Coreia. E os dois são muito bons. Então hoje eu vim aqui recomendar manhwas que você tem que ler. Charlotte tem 5 discípulos. Charlotte tem 5 discípulos é um dos manhwas mais recentes que eu li. Só que eu já tenho conhecimento dele desde 2020. Só que como só tinha uns 2 capítulos naquela época, eu não dei tanta atenção assim. Charlotte é considerada a arquimaga mais poderosa que existe e no auge de seus mais de 120 anos, ela decide acabar com a sua vida de vez, deixando o resto nas mãos de seus 5 discípulos que são considerados gênios do século. A vida inteirinha de Charlotte, dos 16 aos 120 e tantos, foi para proteger as pessoas, então ela não teve tanto tempo assim para cuidar dela. E antes dela morrer, ela pensou que o único arrependimento dela foi não ter vivido um amor. Então a Mana, como um último desejo, concedeu a ela a oportunidade de uma segunda vida. Ela renasceu na forma de uma versão de si mesma de 10 anos. E ela, com a ajuda de um velho amigo dela, ela decide viver uma segunda vida. Sem dizer para seus discípulos uma vida 100% voltada em busca de um amor. Só que nem tudo são flores, né, gente? Até porque se fosse, não teria manhwa. E quando o corpo atual dela completa 19 anos, porém ela completa 129 anos, ela descobre que tem coisas erradas ocorrendo com seus discípulos. E ela não vê outra alternativa a não ser agir para ajudá-los. Eu adoro o conceito Girl Power que tem nesse manhwa. Em vários momentos você pode ver isso no manhwa, tendo tensão e comédia totalmente balanceados. Bonita, não é? Perfeitamente balanceada. A Charlotte, quando ela renasceu, ela perdeu completamente a sua mana. Então ela já não é a mesma arquimaga super poderosa que relata no manhwa. Só que mesmo assim mostra o poder da Lotte que ela tem com as pessoas, ela tendo ou não a sua magia. Como esconder o filho do imperador? Esse manhwa é o primeiro que eu li e como ele foi o gatilho para fazer eu ler outros manhwas, eu decidi colocar ele aqui. Não que ele seja ruim, pelo amor de Deus, gente, muito pelo contrário. Por ele ser bom que eu decidi buscar outros manhwas com o mesmo conceito. Astélia é uma mulher que aos seus 10 anos foi escolhida para ser a esposa do príncipe herdeiro. E ela desde então se esforçou muito para conseguir chegar num patamar alto o suficiente para ser digna de ser uma imperatriz. Só que a mulher é azarada demais. Quando o imperador morreu, o príncipe herdeiro obviamente tomou seu lugar com a obrigação dele. E no dia seguinte do seu casamento, ele decidiu terminar o seu noivado com a Astélia. A mulher estava nua porque ela tinha se deitado com ele no dia anterior. E ela teve que ouvir o homem que ela ama falando que ela nem amava ele de verdade. E ainda terminando o noivado de um dia deles. Ela decidiu terminar o noivado por amar ele demais ao ponto de querer deixá-lo livre. O pai dela não gostou nada disso e decidiu deserdar ela. Então a mulher, além de tornar divorciada em um dia, o que era muito mal visto na época, no outro ela foi deserdada. Tem como piorar? Tem, pois um tempo depois ela descobre estar grávida do imperador. Ela passa 6 anos cuidando pacificamente do filho dela com a ajuda do avô. E o filho dela e o avô são as pessoas mais perfeitas daquele manhwa. O imperador, vulgo ex-noivo de um dia dela, a chamou repentinamente e ela, com medo que descobrisse sobre seu filho, ela decide escondê-lo. E o manhwa segue mostrando a inteligência dela em qualquer situação aparente, o ódio que iremos sentir pelo pai dela, o pano que iremos passar pro imperador e só falta o potinho para colocar o filho e o avô dela. Eu me tornei a esposa de um príncipe herdeiro monstruoso. O manhwa conta a história de uma leitora, gente como a gente, que reencarnou no corpo de Ânsia, que é a irmã da protagonista da última novel que ela leu. Ô menina de sorte.
A Ância na novel era uma garota que sofria muito nas mãos do pai e da madrasta e via o claro favoritismo que o pai tinha com sua irmã mais nova. A Ância foi usada como uma troca, pois o imperador queria que a irmã mais nova de Ância se casasse com o príncipe herdeiro. Só que como ele continha uma maldição, o pai de Ância decidiu usar ela ao invés da amada filha mais nova. E quando a Ância da novel viu o rosto do príncipe que continha uma parte da maldição, ela pula em um lago se suicidando. Mas como a leitora ela renasce no corpo de Ância, ela decide mudar um pouco a história, no qual ela tem o objetivo de salvar a vida do Blake, que é o príncipe herdeiro, e de seu pai, o imperador. É um manhwa bem legal e interessante, e tem uns momentos girl power da Ância lá. Naquela cena do pai dela, nossa, eu senti o poder dela. Eu recomendo. Eu serei a matriarca desta vida. Mano, esse último mangá são de longe os meus preferidos. Uma garota ficou muito feliz por reencarnar no corpo de Florência, que vem de uma família rica, mas na verdade nem tudo é flores. Florência é uma filha ilegítima do filho mais novo da família mais rica do império. Ela sempre foi ignorada e maltratada pela sua família, e o único que de fato amava ela era o seu pai, pois até sua mãe já havia morrido. Quando seu pai morreu, ela foi considerada um fantasma na sua própria família, e então decidiu trabalhar para eles e até ganhou o reconhecimento do avô dela, que é o patriarca da família. Mas um dia ela simplesmente foi expulsa pelo tio dela, e mesmo após ela implorar para continuar trabalhando com eles, ela teve que se virar sozinha. Até que um dia a família dela, que era tão prestigiada e poderosa, simplesmente caiu e teve seu nome manchado do dia pra noite. Então ela, após encher a cara, sofre um acidente que ao invés de morrer é levada para o passado, de volta aos seus 7 anos. Então ela, vendo isso como uma oportunidade, ela decide se tornar a futura matriarca da família, em busca de salvar o nome da família do desastre, ajudar o segundo príncipe, que futuramente seria o imperador, e salvar o seu pai, que em poucos anos seria morto por uma doença na qual a cura seria descoberta 3 anos depois. Ela teve que vivenciar tudo de novo, os traumas que ela sofreu no passado por conta dos primos mais velhos dela. Mas como ela tem uma mente de adulta agora, ela sabe muito bem como lidar com isso. Eu amo muito esse manhwa. Antes de chegar no último manhwa, já deixe o seu like e se inscreva no canal caso esteja gostando do vídeo, pois isso me ajuda muito. E esse último manhwa eu tenho certeza que vocês vão amar muito, caso vocês não tenham já lido. Quem me fez uma princesa, ou Who Made Me a Princess? Esse é o meu manhwa favorito e muita gente conhece ele, mas caso vocês não tenham conhecido, eu super recomendo ele também. Who Made Me a Princess conta a história de Atanasia, que um dia leu uma novel que a irmã da protagonista tinha o mesmo nome que o dela. E um dia ela subitamente reencarnou na Atanasia da novel, quando ela ainda era um bebê. É bem engraçado, pois é uma adulta no corpo de uma neném. E também parece que os coreanos gostam de fazer a protagonista do manhwa simplesmente cair numa novel que ela lia, né? Na novel, a Atanasia é a filha do imperador e a mãe dela morreu no parto. Nisso, ela foi completamente esquecida e ignorada pelo pai dela, e só foi ver ele pela primeira vez com 9 anos, e ele ignorou completamente ela. Mas foi a primeira interação que ela teve com o pai dela, o que resultou em uma grande admiração e amor por parte de Atanasia. Seu sonho era ser amada pelo próprio pai. Mal sabia, mal sabia. Com 14 anos, Atanasia ia ter sua festa de debut, que é quase como um aniversário de 15 anos, só que com 14 ou 13, se for contar aqui para os coreanos, a gente já nasce com 1 ano. Mas a cena foi totalmente roubada pela sua irmã, que na novel seria a protagonista. O pai deu todo o amor para sua irmã, mas mesmo assim a Atanasia foi completamente ignorada e odiada pelo próprio pai. Não vou entrar muito em detalhes, apesar de eu já ter dado bastante, mas aconteceu um maior fuzuê nessa novel aí, em que a Atanasia foi morta pelo próprio pai, aos 18 anos de idade. Se lembrando da novel, a Atanasia, nossa protagonista, decide criar um plano para não ser morta aos 18 anos. E ela tinha 3 opções a seguir, sendo a primeira viver sob as sombras do castelo onde ela passou a infância sem chamar a atenção de Claude, que é o seu pai, roubar e juntar dinheiro suficiente para poder fugir antes dos seus 18 anos, ou conquistar o coração de seu pai fazendo amá-la o suficiente para não querer matá-la.
Ela nem considerou a terceira opção, pois achava isso impossível, pois o Cláudio na novela é visto como um homem frio e sem coração. Porém, ela conseguiu quebrar a primeira opção, conhecendo o pai dela, vulgo Cláudio, com 5 anos de idade, e era pra ela conhecer com 9. Então o que lhe resta seria a segunda e a terceira opção. O que será que vai rolar, hein? O vídeo foi esse, povinho, e eu realmente espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o like e se inscrever no canal. Me sigam nas minhas redes sociais, pois eu estou tentando ser mais presente no Insta em específico. Eu posto umas coisas legais lá, gente, me segue lá. Obrigada por me acompanhar até aqui, beijos, tchau!